Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões e demais afeiçoados com as nossas atividades. Vamos prosseguir com a construção do contexto mais adequado para a compreensão sobre mais essa guerra que acontece no Oriente Médio. Conflitos de guerra entre as Forças Armadas de Israel e o grupo terrorista Hamas. Quantas informações legais nós estamos acessando para enriquecermos esse contexto? Por exemplo, verificamos em vídeos passados que a população de Israel está nas ruas desde janeiro de 2023, protestando contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Vimos também que esse primeiro-ministro está respondendo a 3 acusações graves de corrupção. Primeiro-ministro da história de Israel, durante o exercício das funções governamentais, respondendo ao poder judiciário. E vemos que, em retaliação, Benjamin Netanyahu encampa uma reforma política contra o poder judiciário. Netanyahu manipula a Knesset, o parlamento israelense, para a produção de leis contra o poder judiciário. Vejam só que conflito de interesses. Um governante processado e julgado pelo poder judiciário, encampando uma reforma justamente contra esse poder judiciário. A população de Israel não aceita e protesta nas ruas desde janeiro de 2023, desde o início deste ano. Informações preciosíssimas para entendermos o contexto político em Israel desde o início do ano. E vimos também que, para agravar ainda mais a confusão, Israel não tem uma constituição sistematizadamente escrita, o que dificulta muito o controle de constitucionalidade sobre essas medidas constitucionais aprovadas pelo parlamento de Israel. E também contra as medidas abusivas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, chefe do poder executivo do Estado de Israel. Enfim, perturbações entre os poderes do Estado de Israel desde o início deste 2023. Prosseguindo com a leitura do texto. Matéria jornalística publicada pela Folha de Pernambuco, em 24 de julho de 2023. A Suprema Corte do Estado de Israel nunca invalidou uma lei básica e estruturante do Estado, como a aprovada nesta segunda-feira, 24 de julho de 2023. Mais uma etapa aprovada da reforma do Poder Judiciário do Estado de Israel, que vem sendo encampada e administrada pelo primeiro-ministro do Estado de Israel, Benjamin Netanyahu. Especialistas em direito constitucional afirmam que há embasamento legal para tal manobra legislativa. Contudo, caso seja considerado que a Knesset abusou do seu poder ao implementar uma ação que transgrediu as leis constitucionais, medidas poderão ser tomadas ineditamente na história de Israel. É muito difícil para o Poder Judiciário do Estado de Israel praticar controle de constitucionalidade sobre as leis aprovadas pelo parlamento israelense. Por quê? Ora, porque Israel não tem uma constituição escrita.
Outra possibilidade para a resolução dessa confusão seria se a oposição política no parlamento aprovasse uma medida chamada emenda constitucional inconstitucional, argumentando que a lei aprovada pelo governo Netanyahu viola e ofende o princípio da separação de poderes. Uma terceira hipótese para a resolução da confusão é a reversão por um novo legislativo, o que demandaria novas eleições. Cria-se um impasse político-parlamentar que prejudica a sustentação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e novas eleições são convocadas. A Knesset entra em recesso no dia 30 de julho de 2023, mas a retomada dos trabalhos deve trazer também o debate de outros pontos da reforma, como reverter o poder parlamentar de derrubar decisões colegiadas ou não da Suprema Corte, com uma maioria simples de 61 votos. A casa tem 120 assentos. Vejam só quão grave é essa reforma política. Essa reforma política, no limite, visa a fortalecer também o poder legislativo para que ele tenha poder para ter a palavra final em relação às decisões judiciais da Suprema Corte de Israel. Pensem que atentado Netanyahu pratica contra o poder judiciário do Estado de Israel. Não mais o poder judiciário do Estado de Israel terá ou teria a palavra final nas decisões judiciais. Pensem. Palavra final sobre as decisões judiciais caberia agora ao Poder Legislativo. E é do Poder Legislativo que sai o chefe do Poder Executivo, o primeiro-ministro. Trata-se de uma república parlamentarista. Esse é o regime e sistema político de Israel. Israel é uma república parlamentar. Então, diante desse cenário, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu manipula o poder legislativo para atacar o poder judiciário, tirando força do poder judiciário e fortalecendo o poder legislativo e o próprio poder executivo. Agora, a palavra final não mais será do poder judiciário, mas sim do poder legislativo. A população de Israel não aceita isso. Isso é ofensa grave contra o Estado democrático de direito em Israel. Portanto, protestos contra o governo de Benjamin Netanyahu. É esse o contexto político-governamental que vem acontecendo em Israel desde o início de janeiro de 2023. Convulsão social, perturbação entre os poderes do Estado de Israel. Um primeiro-ministro que não tem mais o apoio popular. Isso é grave. Nos próximos vídeos, veremos que até as Forças Armadas entraram no protesto. E o que significa as Forças Armadas entrarem em protesto? Deserção.